Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós estudaremos aí os conceitos de diagonais de um polígono. Na verdade, nós vamos estar calculando e aprendendo a calcular o número de diagonais de um polígono e também falaremos nesta aula de hoje da soma dos ângulos internos de um polígono. Antes de eu dar início a esta aula propriamente dita, gostaria de fazer um convite a vocês aí, que vocês ainda que não são inscritos no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostar dessa aula e também acione as notificações e ajude a compartilhar os vídeos do canal para que o canal possa crescer e ajudar outras pessoas além das que a gente já está ajudando aqui com respeito aos conceitos de matemática. Então eu vou deixar para vocês agora aqui a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início então à nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando aí na tela, né, o tema que nós iremos tratar, que é o número de diagonais de um polígono e também a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Nesse primeiro momento nós vamos falar apenas do número de diagonais de um polígono e mais adiante nós iremos tratar aí da soma dos ângulos internos de um polígono. Então segue aí para que a gente não perca tempo. Na aula passada sobre polígonos aqui no canal, né, que eu vou estar deixando aí na tela final do vídeo de hoje, eu falei um pouco sobre alguns elementos do polígono e quando eu estava falando sobre os elementos do polígono, eu falei da diagonal, né? Então eu vou repetir aqui a definição da diagonal e nós vamos estar vendo aí como que a gente faz o cálculo aí do número, ou seja, da quantidade de diagonais de um polígono. A diagonal de um polígono, né, convexo ou não, é na verdade um segmento cujas extremidades estão aí, né, sobre os vértices não consecutivos do polígono. O que significa isso? Olha só. Vamos, por exemplo, escolher este vértice A aqui e partir desse vértice A e calcular as diagonais. Presta atenção. Este vértice A ele é consecutivo do vértice B e é consecutivo do vértice D. Então, este segmento aqui, ele não é diagonal. Esse segmento aqui que liga o vértice A até o vértice B e o vértice A até o vértice D, eles na verdade são lados de um polígono, né? Mas se a gente pegar um vértice que não é consecutivo, por exemplo, esse vértice C, e unir esse vértice C por um segmento de reta, esse segmento de reta, né, que foi feito aí de azul aí, mais retilíneo, né, ele na verdade é o que a gente vai chamar de diagonal, né? Da mesma forma, se a gente pensar aqui no vértice B, né, o vértice B ele não é consecutivo do vértice D, então eu posso traçar também a partir do vértice B uma outra diagonal, que é essa diagonal que eu acabei de traçar, né? Essas duas linhas aí que atravessam esse polígono são o que a gente chama de diagonais, né? Neste outro polígono aqui, né, que ele na verdade é esse polígono aqui que tem extremidades no vértice A, B, C e D, ele na verdade é um polígono que nós estudamos na aula passada, né? Ele tem um nome, ele é um polígono côncavo, né? E este primeiro que nós vimos, ele é um polígono aí convexo, né? Conforme nós vimos aí na aula passada, né? Qual que é a característica do polígono convexo para o polígono côncavo? No polígono convexo, todas as suas diagonais elas serão internas ao polígono. Já no polígono côncavo, né, as diagonais serão externas, conforme vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer até de outra cor para que não confunda para vocês aqui. Olha só. Vamos pensar novamente aqui, né, no vértice A. O vértice A, se eu pegar o vértice A aqui, este ponto aqui, que é o ponto D, é um vértice desse polígono e ele é consecutivo aqui ao A. O ponto B também é consecutivo, logo ele não
forma uma diagonal, porque para formar uma diagonal tem que ser não consecutivo, que é o que está na definição. Só que o único vértice aqui que não é consecutivo ao vértice A é o vértice C. Então, por meio deste vértice aqui, A até o vértice C, eu tenho uma diagonal aí deste polígono. E também, se eu pegar aqui o vértice B, ele é consecutivo do A e consecutivo do C, mas não é consecutivo do D. Logo, entre o B e o D, eu posso traçar uma outra diagonal. Esses dois segmentos de verde aí são as diagonais deste polígono côncavo aí. Como eu acabei de falar, no caso do polígono ser côncavo, vai existir ao menos, né, uma diagonal, ao menos uma, que vai ser externa ao polígono aí. Ou seja, conforme nós vimos aqui, né, essa diagonal AC aqui, ela é uma diagonal externa a este polígono aí, né? E a gente vai ver aí, né, que quando o polígono for convexo, todas as diagonais serão internas. Como que eu sei, na verdade, quantas diagonais tem um polígono? Para que eu saiba a quantidade de diagonais de um polígono, eu vou usar, na verdade, né, a ideia aqui que é a fórmula do número de diagonais do polígono, né? Este número de diagonais nós vamos estar chamando de D, tá? E nós vamos considerar que este polígono ele possui uma quantidade n de lados, tal que essa quantidade de lados é maior ou igual a 3. Então, vamos ver aí como que a gente calcula. Olha só, a fórmula da diagonal diz o seguinte, que para calcular o número de diagonais do polígono, a gente pega o número de lados, multiplica por n menos 3 e divide por 2. Eu não irei fazer nessa aula a demonstração dessa ação. Por quê? Porque, na verdade, ela demandaria aqui um pouquinho mais de raciocínio, né? E para que o vídeo não fique muito extenso, eu não vou fazer essa demonstração, tá? Mas a maioria dos livros didáticos aí, elas apresentam demonstração. É só vocês darem uma estudada que vocês vão estar vendo de onde que originou essa ideia aí, que é a ideia do número de diagonais do polígono, né? Em especial, a gente tem que guardar que o número de diagonais de um polígono é dado por o número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3 dividido por 2. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, que fique mais claro essa ideia para vocês, tá? Vamos imaginar que eu queira determinar aqui o número de diagonais deste polígono aqui em questão, né? A primeira coisa que eu vou fazer é escrever a fórmula. Nós acabamos de ver que o número de diagonais é dado por o número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2, né? Para que eu use essa fórmula e determine o número de diagonais, que é o que eu quero, eu preciso, na verdade, do número de lados dessa figura, né? Então eu vou estar contando aí quantos lados tem essa figura. Então olha só, a gente tem esse lado AB, né? Então é 1, o lado BC 2, o lado CD 3, o lado DE 4, o lado EF 5, o lado FG 6, o lado GH 7, o lado HI 8 e o lado AI ou IA 9. Logo, o número de lados dessa figura, né, que é o N, aí a gente sabe que é 9. Então eu quero saber quantas diagonais possui este polígono aí, né? Então, na verdade, o que eu quero saber, eu vou só fazer aqui uma aqui só para ilustrar para vocês. Eu quero saber quantas diagonais tem. Olha só, uma das diagonais, por exemplo, é essa diagonal aqui, ó, né? Uma outra diagonal seria esta, uma outra seria esta, uma outra seria esta, né? Então eu quero saber quantas diagonais tem no total, né? Tem todas essas aqui saindo do vértice A, mas eu vou ter também do vértice B, do vértice C, etc. Eu quero saber quantas. Para saber quantas, basta usar a fórmula. Vou fazer de azul para que fique aí mais ilustrativo para vocês. Olha só como que vai ficar, ó. O número de diagonais vai ser o número de lados, que é, no caso, nós acabamos de descobrir que é 9, que multiplica o número de lados menos 3, que é 9 menos 3. Tudo isso eu vou dividir por 2. 9 menos 3, a gente sabe que é 6, né? Então, eu vou ficar com 9 vezes 6 dividido por 2. Eu posso simplificar esse 6 com esse 2, sobra 3 no numerador. Eu chego aqui que 9 vezes 3 é o número de diagonais aí deste polígono. 9 vezes 3 a gente sabe que é 27. Ou seja, existem 27 diagonais
neste polígono, que é um polígono aí, né, de 9 lados, né? Este polígono de 9 lados, eu não falei o nome dele aí, né, mas ele é um eneágono, né? Nós vimos isso aí na última aula aí, o nome dos polígonos. Beleza, pessoal? Então, é isso que vocês vão fazer. Todas as vezes que vocês quiserem calcular o número de diagonais do polígono, basta vocês fazerem aí o uso desta forma que eu vou estar destacando aí para vocês, que é essa forma aqui. Basta vocês usarem essa forma que vocês vão estar calculando aí o número de diagonais de um polígono. Vamos partir agora para um outro assunto, que é o assunto de soma dos ângulos internos de um polígono. Então, segue aí comigo. Nesse momento agora da aula, nós vamos estar falando aí da soma dos ângulos internos de um polígono, né? Eu vou denotar aqui por SI, né, como sendo esta soma que eu quero aí obter, né? Então, SI vai ser a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, conforme nós vamos estar vendo, né? Toda vez que eu quiser somar, né, ou saber a quantidade, né, da soma de todos os ângulos de um polígono convexo, eu vou ter que usar esta forma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é essa forma aqui em destaque aqui, ó. Essa forma que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Essa fórmula, na verdade, a gente pode observar que ela depende unicamente, né, do número de lados, ou seja, este n aí, né, que é o que a gente vai chamar de número de lados de um polígono. Se eu souber o número de lados de um polígono, eu consigo determinar aí a soma de todos os ângulos internos desse polígono. Por que essa fórmula ela dá certo? Na verdade, eu não vou fazer a demonstração aqui também para que a gente não perca tempo, mas eu vou mostrar para um exemplo bem simples aqui para vocês por que essa fórmula ela é correta. Olha só. Vamos pensar num polígono simples, que é esse retângulo aqui, né? E eu vou lembrar com vocês aqui um conceito, na verdade, né, que é o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo. Não sei se vocês recordam, quando a gente estava estudando triângulos, né, tem uma aula aí no canal que a gente fala sobre isso, nós estudamos que em todo triângulo, né, vamos chamar aqui de ângulos ABC, né, todo triângulo de ângulos ABC, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual aí a 180 graus. Nós estudamos isso aí na última aula aí, referente a triângulos aqui do canal. E observa o seguinte, quando eu pego um quadrilátero, por exemplo, que é essa figura aí que é um retângulo, eu obtenho, na verdade, dois triângulos, né? Dois triângulos aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui de ângulos ABC e tenho um triângulo aqui de ângulos D, E e F aqui, conforme eu estou escrevendo para vocês, tá? E o que eu sei aqui, na verdade? Eu sei, na verdade, que eu tenho aqui dois triângulos, né? E cada triângulo eu sei aí que resulta em 180 graus aí, né? E 2 vezes 180 graus, eu sei que é 360 graus. Se eu tivesse usado a fórmula, eu ia chegar em algo parecido com isso. Observe o que eu ia fazer. Ó. Se eu tivesse usado essa fórmula aqui para calcular, a fórmula eu iria usar aí, que é o SI, que é a soma dos ângulos internos, eu ia usar a quantidade de lados aqui, por ser um quadrilátero, eu ia trocar o n por 4, teria 4 menos 2 e multiplicaria este valor por 180. No entanto, quando eu faço 4 menos 2 aqui, eu chego em 2 vezes 180, que é o equivalente àquele 2 lá que eu tinha feito aqui dividido no triângulo, né? Então, na verdade, o que eu faço quando eu faço esse n menos 2 é descobrir quantos triângulos aqui, né, não sobrepostos, né, que não sobrepõem um ao outro, existem dentro do polígono que eu quero calcular. Tá? Então, esse n menos 2 é a quantidade de triângulos e eu vou multiplicar por 180 porque eu sei que cada triângulo tem aí 180 graus. Então, a demonstração parte dessa ideia que eu acabei de mostrar para vocês. Vou mostrar um exemplo aplicado aqui só para que a gente conclua aqui a nossa aula de hoje. Né? Um exemplo muito simples. Determine a medida de cada ângulo. Olha só, estou pedindo aqui a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular. Primeiramente, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte. Nós acabamos de ver, né, que existe uma fórmula, a soma
dos ângulos internos de um polígono. Então, esta fórmula, né, que é a fórmula n menos 2 vezes 180, ela é a fórmula que nos fornece, na verdade, a soma dos ângulos internos. Só que aqui pediu, na verdade, a medida de cada ângulo interno. Ou seja, eu quero a medida do ângulo A, do ângulo B, né, etc., do ângulo C, do ângulo D, do ângulo E e do ângulo F. No entanto, o exercício nos deu uma dica falando o seguinte. Falou que este polígono ele é um polígono regular. Então, nós temos que lembrar o que é um polígono regular lá da aula passada, né? Lá na aula passada, nós vimos que um polígono é regular quando todos os seus ângulos são congruentes, ou seja, se eu chamei esse ângulo aqui de A, todos esses ângulos aqui serão também A, né? E também eu sei que no polígono regular todos os lados também são congruentes, ou seja, são iguais aí, né? Como eu quero o valor aí do ângulo, de cada ângulo, basta eu determinar aqui quantos são esses ângulos aqui, qual que é o valor de cada um desses ângulos, né? Como eu quero a soma dos ângulos internos, então eu tenho aqui 6 ângulos internos aqui que vão formar essa soma, né? Então eu vou escrever, na verdade, que essa soma, né, aqui, ela equivale a 6A, onde A é a medida de cada um desses ângulos, né? Então eu sei que essa soma vai ser 6A e eu quero o valor de um único A. Só que também eu sei pela fórmula aqui que eu consigo determinar o valor da soma aí total desses ângulos, né? Que é o 6A aqui que eu quero. E a fórmula é dada por n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados. Como essa figura é um hexágono, então o hexágono a gente sabe que tem 6 lados, né? Então basta eu substituir onde é n por 6. Então vai ficar 6 menos 2, tudo isso vezes 180. Se eu fizer essa conta, 6 menos 2, eu chego aí em 4. Eu tenho 4 vezes 180 graus aí. 4 vezes 180 graus, eu sei também, basta fazer a conta aqui, ó, 4 vezes 180, né? Eu vou chegar em 720 graus aí, conforme apareceu para vocês. Fazendo aí o A, né, igual a 720 e passando esses 6 dividindo, eu chego aí ao valor do ângulo A, que é o que eu queria, né? O ângulo A, na verdade, aí, né, a gente sabe aí que vai ser igual a 120 graus aí, né? Basta a gente estar fazendo aí a divisão aí de 720 por 6 aí. Logo, eu descobri aí o valor de cada ângulo interno, que era o que foi solicitado aí, né? O ângulo interno, então, cada um desses ângulos internos equivale a 120 graus. Se eu somar tudo, vai dar 720, conforme nós vimos aí, né? Se eu tivesse usado a fórmula, eu chegaria aí nesses 720. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Não temos mais nada a tratar dessa aula de hoje. Foi uma aula bem tranquila, né? Eu agradeço muitíssimo aí a participação de vocês aí, né? Nas aulas, assistindo as aulas aqui. Faço novamente um convite, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações. E bons estudos a todos vocês, é que o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.